tarde a todos que estão participando do 11º Simpósio Brasileiro de Hansenologia e do Simpósio Satélite do InfoHansen. Eu sou Marcos Túlio Raposo, fisioterapeuta, professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e agradeço à Comissão Científica por indicar meu nome para compartilharmos esse momento sobre a condição da hanseníase em pessoas que são emigrantes. Então, o tema é Brasileiros afetados pela hanseníase no exterior. Se nós formos prestar atenção agora ao último relatório da Organização Mundial da Saúde sobre a condição da hanseníase no mundo, percebemos que o país é um dos grandes colaboradores com um dos maiores números de casos. Então, considerando os fluxos migratórios no cenário mundial, cerca de 3,5% da população mundial é constituída por migrantes. E desses, 79,5 milhões de refugiados e pessoas que sofreram deslocamento forçado. Então, a soma daria mais do que 80 milhões de pessoas. Os brasileiros que emigram, eles têm como principal fator determinante aspectos relacionados a condições de trabalho, e isso, recentemente, tem sido alimentado pelas crises econômicas que aconteceram nos anos mais recentes e pela instabilidade política. No ano de 2010, o Censo Brasileiro de Imigrantes referiu que havia 491.243 brasileiros que migraram para 193 países. Mas o levantamento que foi realizado no ano de 2019 aponta que cerca de 1,5 milhão de brasileiros vivem no exterior. Então, aí nós temos a distribuição dos principais países para onde os brasileiros emigram, com concentração maior na região da Europa. Então, os dados da OCDE dizem que no ano de 2017 houve maior fluxo migratório de brasileiros para os países Itália, Estados Unidos, Japão, Espanha e Portugal. Isso segue uma mesma sequência numa série histórica de 2007 a 2017. Então, no exterior, quando fomos fazer o levantamento da quantidade de brasileiros que foram diagnosticados com hanseníase nesses países anfitriões, a Espanha contou com 199 casos de hanseníase entre 2003 e 2018, sendo 36% de brasileiros. A região que vocês conseguem visualizar em amarelo é aquela onde estão localizados e onde foram diagnosticados esses imigrantes. Na Itália, de 2009 a 2018, foram 57 casos em migrantes, sendo 12% em brasileiros, principalmente localizados na região norte do país. Em Portugal, nos anos de 1988 a 2003, foram diagnosticados 102 casos em migrantes, sendo 10% deles em brasileiros, e esses casos em migrantes também estão localizados nas áreas em destaque, em amarelo, próximo à região de Lisboa. Os Estados Unidos seguem um padrão de distribuição um pouco mais irregular, e dos anos de 2004 a 2013 foram diagnosticados 1.777 casos, sendo 9% deles em brasileiros. Esses casos em brasileiros estão essencialmente localizados na região da Califórnia, do Texas e da Flórida. Mas essa distribuição em amarelo é para os migrantes em geral diagnosticados com hanseníase. Na França, de 2009 a 2010, foram diagnosticados 32 casos em migrantes, sendo 2 em brasileiros. Porém, o destaque é que os casos diagnosticados na França ficam localizados essencialmente na região de Paris, na região de Marseille e de Lyon. O Japão, no ano de 2001 a 2017, contou com um diagnóstico de 87 casos em migrantes, com uma média de 10 casos importados por ano, e não existe uma definição precisa de quantos brasileiros a cada ano, mas os brasileiros contam como sendo aqueles que têm o maior número de casos a cada um desses anos. Então, desses 10, basicamente, 1/3 é de brasileiros. Dentro dessa perspectiva de analisar os fluxos migratórios internacionais, a gente agora faz um paralelo com as migrações internacionais, desses 272 milhões de pessoas que migram,
mas o brasileiro também migra. E, com relação aos casos de hanseníase, nós representamos cerca de 13% dos casos de hanseníase no mundo. Junto com a Índia, nós representamos 70% de casos no mundo. E como pessoas que migram, nós podemos levar essa doença para outros países. Especificamente com relação aos deslocamentos forçados, existe uma sobreposição de duas condições. Muitos desses países em que as pessoas migram forçadamente são países endêmicos para a hanseníase, como, por exemplo, o Sudão do Sul, Mianmar, Somália, República Democrática do Congo e o Sudão. Então, esses países contam com uma grande colaboração do envio de pessoas com hanseníase para os países anfitriões. Então, nesse diapositivo, vocês conseguem visualizar esses países onde existe um grande fluxo de evasão de pessoas em decorrência de deslocamento forçado. E aqui, em destaque vermelho, são os 23 países no mundo em que a hanseníase é considerada uma situação prioritária. E quando a gente faz a sobreposição, a gente consegue perceber que 5 desses países que contam com maior fluxo de pessoas que sofrem deslocamento forçado, 5 deles são países prioritários para a hanseníase. Então, a partir dessas certificações da condição de pessoas acometidas pela hanseníase no exterior, foi criado o CAIBA, que é um Comitê de Assistência ao Imigrante Brasileiro afligido pela hanseníase, que foi elaborado por uma professora, Patrícia Depes, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, conjuntamente com a colaboração de outros membros, como o do Mohan. Então, o CAIBA, por definição, é o Comitê de Assistência aos Imigrantes Brasileiros afligidos pela hanseníase. Criado no ano de 2019, ele tem como objetivo principal atuar como um comitê multilateral que possibilite a integração de profissionais de saúde e as pessoas afetadas pela hanseníase de forma harmoniosa, reduzindo a distância entre elas. Dentre os objetivos específicos, nós podemos destacar ajudar as pessoas afetadas pela hanseníase que se encontram fora do país, fornecer informações sobre locais para diagnóstico e tratamento nesses países, identificar instituições ou pessoas que possam prestar algum tipo de apoio a essas pessoas acometidas pela hanseníase, ou que, mesmo curadas pela hanseníase, apresentem demandas decorrentes dela. Então, existem norteadores para o CAIBA. São eles: favorecer uma rede de apoio à pessoa afetada pela hanseníase no exterior, fornecer informações sobre a doença, identificar serviços de atendimento especializado no exterior, para onde essas pessoas brasileiras podem acudir, disponibilizar material de apoio na plataforma InfoHansen em idiomas diferentes, como português, espanhol, inglês e francês, oferecer suporte técnico a profissionais de saúde dos países anfitriões quanto a casos clínicos, intercâmbio e colaboração científica com instituições e profissionais, sensibilizar autoridades sanitárias e diplomáticas para o tema da hanseníase no nível nacional e internacional, buscar parcerias com entidades de defesa do direito humano, e monitorar casos de pessoas tratadas com poliquimioterapia no exterior ou que já alcançaram a cura com a multidrogaterapia. Então, esse último item de monitorar vai depender de acordos de colaboração estabelecidos com os centros participantes internacionais. As atividades em curso do CAIBA correspondem à identificação dos fluxos migratórios dos brasileiros para o exterior, como visto nos primeiros slides, levantamento de casos de hanseníase no exterior, caracterização dos países anfitriões quanto ao número de casos, determinação dos países e das regiões desses países, assim como das cidades, onde ocorre o maior fluxo de pessoas migrantes e com a efetivação de diagnóstico, e identificação de pessoas brasileiras que vivem no exterior que podem funcionar como elo para essa conexão entre serviços de saúde, profissionais de saúde, pessoas acometidas pela hanseníase. Além disso, o contato com autoridades sanitárias e organizações especializadas à atenção à saúde do imigrante, como serviços de dermatologia, infectologia e atenção humanitária. Descrição de serviços de referência para a atenção especializada no exterior, em que vamos fazer um levantamento desses locais que prestam esse tipo de atendimento, além de tipificar, então, dar as orientações de como chegar a tal local, horários de atendimentos, que pessoas contactar, e o tipo, se é um serviço público, privado,
se atende somente pessoas documentadas ou se também pessoas sem documentos. Estabelecimento de parceria e colaboração com instituições de ensino e pesquisa internacionais, assim como com organismos internacionais em defesa dos direitos humanos. E produção científica. Então, um dos artigos que foi publicado pelo CAIBAR trata da hanseníase e migração como uma situação de saúde global. O CAIBAR, portanto, como Comitê de Assistência aos Imigrantes Brasileiros Afligidos pela hanseníase, tem como objetivo funcionar como uma ponte, fazendo a conexão entre pessoas acometidas pela hanseníase, sejam elas imigrantes, refugiados ou em situação de vulnerabilidade, que vivem no exterior em busca da defesa dos direitos humanos. No mais, muito obrigado pela atenção que vocês me dispensaram e quaisquer informações vocês podem consultar o website do InfoHansem e acessar o nosso canal do YouTube. A todos, muito obrigado.